Olá, uma boa noite. Nós vamos começar hoje o programa com poesia. O poeta baiano Valdir Salomão afirmou certa vez que memória é uma ilha de edição. Então, preste atenção nos seguintes trechos. A memória é uma ilha de edição. A memória é uma ilha de edição. O Brasil vive um momento mágico. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, ou seja, o Brasil foi declarado um país sério. Então é importante que a gente tenha em conta de que o fato de ter diminuído o investimento rate, sabe, de um país não significa nada. Significa que apenas a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem que fazer o que a gente quer. É fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível. A gente não deve ser vítima de uma miopia na questão dos impostos. Se a gente tiver que pagar um pouquinho de imposto para o Brasil ser reconhecido no mundo inteiro como um país forte, eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer isso. O que vai acontecer no final da tramitação nós não sabemos. Nós só sabemos que tudo que passa pelo Congresso Nacional sai melhorado. A tendência é você ser partícipe numa parcela para poder melhorar um pouco a situação do governo. Agora, a CPMF eu não vejo muita possibilidade. Nós temos os instrumentos para melhorar nossa situação fiscal, para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. Isso envolve, sim, um custo, é um custo que nós estamos procurando distribuir da maneira mais equilibrada possível. Pois é, eu não vou fazer qualquer comentário. Meus dois convidados, Evaldo Alves, da FGV, e Luiz Alberto Machado, do COFECOM, é que vão me dizer. Entre tudo que nós estamos já sentindo e prevendo para 2016, 2015, está acabado? 2016, 2017, como é que vamos ficar com tantos embates políticos e consequências negativas para a economia? Ambos, a palavra está dada. Pode responder quem quiser este drama. É uma situação muito complicada. Os últimos dias aí foram marcados na sexta-feira pelo rebaixamento, o downgrade, né, quer dizer, a retirada do grau de investimento do Brasil. Exatamente. E depois, ato contínuo, o anúncio aí dos cortes e assim por diante. Vamos lá, o rebaixamento. Crônica de uma morte anunciada. Já sabíamos que ia acontecer, não tinha como evitar. Eu vejo que tem gente que critica as agências, elas erraram aqui, erraram ali, eu acho que tem que ser coerente. Quando elas deram o grau de investimento, ninguém falou nada, todo mundo comemorou, agora vai criticar porque cortou? Acho que o Brasil não fez a lição de casa, até demorou, na minha opinião, para ver essa queda. E eu acho que para facilitar para o não especialista, todo brasileiro pode até não gostar tanto de futebol hoje, depois do 7-1, como gostava antes. Mas todo brasileiro entende um pouco de futebol. O grau de investimento significa estar na Série A. Tá? Mas você estando na Série A, você tem os times que vão disputar o título, você sabe que você tem aqueles que vão brigar por uma Libertadores, alguns que entram para ficar numa posição mais intermediária, sul-americana, e os que entram para não cair. O Brasil nunca chegou a disputar título. Ele entrou entre aqueles que entram para não cair, chegou a crescer até Sul-Americana, quase Libertadores, de repente deu para trás nos últimos 3 anos, e aí ficou lutando para não cair há 1 ano ou 2. Lamentavelmente, veio o rebaixamento. Espero que o Brasil aprenda a lição. Tem clubes que passaram por isso e aprenderam a lição. Tem clubes que passaram por isso e não aprenderam a lição. Nunca voltam para a classe A. Antes de te provocar, porque tem 2 observações dele que eu quero muito que você comente, eu quero que você acompanhe um gráfico da AFP que mostra claramente como é que as agências funcionam, como é que tudo é dado e por que é dado algum tipo de classificação. Vamos acompanhar? AAA, duplo C, degradação de 4 níveis. O trabalho de uma agência de classificação de risco financeiro como Moody's, Standard & Poor's ou Fitch é atribuir uma nota a um protagonista econômico. Seja um estado ou empresa, um analista é encarregado de avaliar a solvência através da atribuição de uma nota, que varia de AAA, melhor, até D, moratória.
Após consultas com membros da administração fiscal, um estudo minucioso e uma reunião com um comitê de pontuação, a agência concede uma nota. Essa é a soma de vários fatores, como ambiente político, institucional, margem de manobra do orçamento ou a própria dívida. Essa nota é muito útil para os investidores, informando sobre os riscos que enfrentariam em empréstimos para países devedores e sua capacidade de pagar suas dívidas. Na verdade, uma nota é rebaixada em razão de vários fatores, como perspectivas fracas de crescimento econômico ou ineficácia de um plano de austeridade. O rebaixamento da nota de um país se traduz pela alta da taxa de juros para os empréstimos, tanto para estados quanto para empresas. Mas quem paga essas agências? Elas são contratadas pelos próprios emissores da dívida para atribuir uma nota aos títulos. Isso representa cerca de 90% de seu faturamento. Transformadas pouco a pouco em essenciais, as agências nunca deixaram de ser criticadas, como durante a crise dos subprimes em 2007, quando os investimentos considerados podres receberam boas notas. Em 2008, antes de sua falência e da crise financeira mundial, o banco Lehman Brothers recebeu uma nota satisfatória. Pois é, entre as observações que ele fez, eu falei que eu queria dois comentários seus. Um deles foi, os cortes anunciados, tal. Que cortes? Desculpa, mas eu sei que você também tem opinião crítica com relação a isso. Quer dizer, muito pouco perto daquilo que a gente sabe que será a sangria sobre a economia como um todo. Devemos prever, ou você acredita que a presidente ainda terá está me faltando o termo, eu diria coerência, de aplicar os cortes necessários, que seria no próprio governo? No que diz respeito aos cortes, eles foram muito modestos diante da gravidade da situação fiscal, de receita e despesa. De uma receita de 1,4 trilhão, nós estamos com uma previsão de gastos de 1,430. Portanto, está faltando 30 bilhões de reais. Muito bem, onde vamos buscar isso? E aí veio o pacote. De um lado, buscando cortar pouco. Agora, esta ideia de que seja um hiato, um buraco de recursos de só 30 bilhões é enganosa. Porque com esses 30 bilhões eu zero o orçamento. Mas pela técnica orçamentária moderna, todo governo tem que fazer, isso é um acordo internacional. Sobra. Eu tenho que, além disso, criar mais recursos para pagar a dívida, que é o chamado superávit primário. Portanto, estão faltando 30 bilhões mais 45 bilhões. Com esses 45, eu vou chegar ao superávit primário só de 0,7% do PIB. Bem menos do que aquilo que o ministro da Fazenda havia imaginado. Ele imaginava um superávit de 1,5, um superávit primário. Isso quer dizer o quê? Além desse corte, além de aumentar os tributos, tributos não só como esse que querem criar do CPMF, mas os tributos sobre o patrimônio. Se eu vou vender uma casa, eu vou ter que pagar mais imposto ao governo. Se eu vou vender uma empresa, eu vou ter que pagar mais imposto ao governo. Além disso tudo, se nós vamos ter esse superávit só primário de 45 bilhões, isso indica que, além de tudo, o governo vai ter que renegociar uma parte também da sua dívida. Portanto, nós estamos numa situação crítica do ponto de vista fiscal, mas o grande defeito desse pacote é qual? Olhou só para a parte fiscal, despesa e receita do governo. Pior do que qualquer dono de casa que faz já contando com o que vai ganhar lá na frente, né? Esquecendo do quê? Que eu preciso crescimento. O Brasil precisa desesperadamente crescer. Por quê? Eu tenho uma juventude entrando no mercado. Então, isso não foi pensado no pacote. Não é porque eu ou você não estejamos nessa rol da juventude, mas porque já colaboramos muito para esse país. A gente tem que lembrar não só dessa juventude que está ingressando no mercado, um mercado restritivo, um mercado sem opção de trabalho, etc. e tal, mas na sua aposentadoria que foi postergada,
na sua aposentadoria que não será paga, no seu dinheiro que não vai conseguir. Dá para eu manter algum tipo de otimismo para continuar tocando essa economia em negócio que eu fico aqui há 15 anos só dizendo que o Brasil vai melhorar, que as coisas vão... e que não... Aonde está? As minhas amigas da área, os meus amigos da área política, ou colocam o impeachment como um iminente, ou colocam como uma saída, seja qual for a decisão política a ser tomada, parâmetro que eu não gostaria de, eu particularmente, de discutir, vocês estão... Aonde estão algum tipo de mecanismo econômico, não só para continuar conduzindo o programa, mas para a gente continuar vivendo nesse país e dizendo não vai embora? Fátima, eu vou procurar fazer uma abordagem histórica muito rápida, para evitar um pouco esse excesso de catastrofismo que é justificável. Tá? Nós estamos com uma inflação muito acima da meta, beirando 10, que é ruim. Tá? Mas há 20 anos atrás, ou 22 anos atrás, nós tínhamos uma inflação de 2.567 ao ano. Tá? E eu lembro que naquela época a dúvida era a mesma. Quer dizer, eu lembro que eu era paraninfo de uma turma. O que eu vou falar para os alunos? Tem uma luz no fim do túnel? Nem vagalume. De repente você teve a democratização, o Brasil abriu um pouco, foi tudo isso que falam, não, o Brasil abriu um pouco, veio a estabilidade e nós vivemos alguns anos bons. Não vamos longe, em 2010, 2011, o Brasil era a bola da vez, quer dizer, a China era a bola da vez, mas o Brasil era o segundo maior atrator de investimento direto estrangeiro. O problema é que em 4, 5 anos, nós jogamos tudo isso fora. Então, quer dizer, nós não fizemos a lição de casa, é um problema de gestão, é um problema de má gestão. É possível recuperar? Claro que é. Só que, como em tudo na vida, hoje nós estamos carecendo de confiança. E confiança na economia ou no relacionamento pessoal é uma coisa duríssima de você conquistar. E de reconquistar mais ainda. Quando você perde, para reconquistar é muito complicado. Parte da economia funciona em cima da confiança. Hoje nós temos uma crise de confiança danada. Talvez aí resida a maior dificuldade da Dilma. Se faltar 6 meses, 1 ano, não vou dizer que era o ideal, mas 3 anos e pouco, com uma crise de confiança, vamos lá, com descrédito total na capacidade de gestão da presidente, isso realmente é preocupante. Eu quero exatamente pegar esse ponto até não para te contrapor, mas para complementar essa coisa que você falou da onda de catastrofismo, etc. Se há uma coisa que eu, por exemplo, evitei a minha vida inteira foi ser apocalíptica, ficar falando que não tem... Mas as esperanças que haviam, elas estavam calcadas porque ainda existiam grupos de pessoas com um grau de confiança que a gente depositava grande. Então, sei lá, você está falando da época do Sarney, dos 80% ao mês, dos 2.000 ao ano de inflação, mas nós tínhamos a esperança no grupo do Fernando Henrique ou do PSDB de restaurar essa questão, ou idem na questão do próprio PMDB de restaurar a democracia, etc, etc. Aonde está a nossa esperança agora? Pegando pelo aspecto do que ele está falando, precisamos vencer ou achar, e estamos com 3 anos e pouco aí à frente de um governo sem qualquer credibilidade ou confiança. Estamos pior, sem as outras bases onde a gente possa ter confiança. Câmara, Senado, vice, ou politicamente, até no lado econômico, um ministro, no mínimo, se não fraco, não condizente com aquilo que você está falando, que vai apresentar um orçamento adequado ao nosso déficit fiscal. E também tem o seguinte, o pacote não olhou para o futuro. Em que sentido? Nós estamos tirando dinheiro, por exemplo, do Sistema S, que é para treinamento, Senac, Senai, que é para treinamento, formação de mão de obra, para aplicar no buraco, no déficit da Previdência. Quer dizer, nós estamos trocando o futuro que a gente precisa construir, no qual a gente precisa investir para tapar um buraco previdenciário, que está errado como diretriz. Nós precisamos apostar nas medidas que joguem, que lancem o futuro, que desenhem o futuro do Brasil. Nós precisamos ter um pacote que prepare o nosso cenário para o futuro, e esse pacote é contra o futuro. E qual seria esse pacote? Seria, sim, usar recursos do Sistema S para treinamento, desenvolvimento e até aperfeiçoamento do próprio sistema. Isso seria viável. E também, já que o governo não tem os recursos necessários,
atrair investimento em atividades produtivas no médio e no longo prazo. E calma lá, no Brasil nós entramos nessa sinistrose, para usar outro termo, num país que tem todas essas condições em termos de riquezas naturais, em termos de competência técnica, em termos até de uma coisa que o brasileiro não enfatiza muito, mas nós somos um país que acredita no trabalho, batalhamos, valoriza o trabalho, batalhamos muito e não temos dificuldades físicas. Não, nós temos todas as condições. Agora, o que está faltando nesse momento é o quê? É gestão. Nós estamos numa crise, sim, econômica e política, decorrente de uma grande crise de gestão do desenvolvimento, da coisa pública. Gestão essa que depende única e exclusivamente de algumas pessoas certas no lugar certo, no comando desse país. Para quê? Para, entre outras coisas, a gente não ter que enfrentar anos e anos, como nós vamos mostrar num quadro, e como foi dito aqui logo na abertura do programa, para a gente voltar a ter o grau de investimento. Veja, a Colômbia demorou 12 anos para recuperar, a Eslováquia 3, a Letônia 3 e assim por diante. E tem países como a Venezuela, que há 32 anos perdeu o grau de investimento, nunca mais achou e talvez não ache nunca mais. Não é isso que nós queremos. Obrigada pela participação de vocês. A gente volta já já.